Bem, vamos lá. Medo, recalque, desconhecimento, preconceito, reserva de mercado. Tem muitas explicações para o que aconteceu, o show de horrores lá na sede da CBF durante o Fórum Brasileiro dos Treinadores, que estava na sua segunda edição. Uma iniciativa muito legal para debater ideias, para tentar evoluir, para procurar soluções para esse mercado, que é muito importante para o futebol, porque, enfim, eles comandam os jogadores e, no final das contas, fazem parte diretamente do espetáculo e de uma parada que a gente ama muito. Só que a sensação é que a classe, olhando treinadores brasileiros, essa classe acabou saindo de lá tendo andado 10 passos para trás, e essa sensação não é só minha, era uma sensação de quem também organizou o Fórum de Treinadores, porque o festival no qual o Ancelotti foi exposto ali é um negócio dantesco. E a origem da ideia do que foi falado naquele palco ali, ela além de triste, ela é muito perigosa. E a gente vai falar depois da vinheta. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, me seguir também lá nas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem TikTok e por aí vai. Bem, nessa terça-feira aconteceu o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores, organizado pela Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que é uma organização que surgiu em 2013, de uma conversa ali do Wagner Mancini com o Caio Júnior e outros treinadores e tudo, e se entendeu que deveria existir uma entidade que defendesse os interesses dos treinadores, que falasse pelos treinadores, uma espécie de sindicato, e foi criada a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. E agora, sim, muitos anos se passaram, teve o primeiro Fórum Brasileiro dos Treinadores e agora teve o segundo, em parceria com a CBF, na sede da CBF, né, ela cedeu ali o espaço para esse encontro. E no final das contas, o que era para ser um debate, uma troca de ideias, para entender demandas, para entender problemas e buscar soluções, virou uma sessão de terapia torta e mal feita e um festival público de recalque com o direito ao Ancelotti sendo exposto a tudo aquilo. Porque o que fizeram o Leão e o Oswaldo Oliveira ali, além de constrangedor, de mal educado, foi perigoso, eu diria, pelo conceito da ideia. E aqui eu não estou querendo dizer que os caras não podem pensar aquilo. Eles podem pensar o que eles quiserem, mas o que eles estão pensando, na minha visão, é perigoso, é preconceituoso e é ignorante para mim na essência. Depois o Oswaldo até tentou desfazer um pouco numa entrevista ao Lance, dizendo que a fala foi tirada de contexto, que ele falou ali por 12 minutos e que no final das contas pegaram só um trecho para repercutir e engajar. Não é verdade. Tanto não é verdade, e a gente vai ouvir as duas falas daqui a pouco aqui, que ainda no palco, o diretor da Federação Brasileira de Treinadores, o Alfredo Sampaio, que já foi muito atuante no sindicato também dos atletas e tal, ele repreendeu a fala do Oswaldo. Ele repudiou a fala do Oswaldo ainda no evento. A fala do Oswaldo, e eu digo isso porque eu conversei com quem estava ali, ela foi muito mal recebida por boa parte de quem estava presente. E ela foi pessimamente recebida pela diretoria de quem organizou o evento, que não organizou o evento para aquilo. Não convidou o Ancelotti, ele estava no convite como um convidado especial para o evento. Todo mundo que recebeu o convite, todos os treinadores que participaram, sabiam que o Ancelotti estaria lá como um convidado especial. E o cara, no palco, foi exposto a algo constrangedor, mal educado, grosseiro, porque no fundo, quando eles estavam bradando contra os treinadores estrangeiros, você tinha no palco um desses treinadores estrangeiros. E não adianta o morde-a-sopra de esculhambar a tese de ter treinadores estrangeiros no Brasil e passar um elogio ou outro ali para o Ancelotti, que é o treinador mais vencedor da história da Liga dos Campeões, um dos treinadores mais vencedores da história do futebol. Então, era uma maneira pseudo-educada de ser mal educado, o que foi feito ali. Tanto o Oswaldo quanto o Leão já falaram isso outras vezes, mas ali não era o lugar, não era o momento, ainda mais com o Ancelotti ali. Quer debater aquilo? Debate numa sala,
discute, convida presidentes de clubes e diretores de futebol de clubes para debater, para discutir o porquê que esses caras estão sendo trocados por treinadores estrangeiros. Porque a partir do momento que eles usam o termo invasão, eles estão, de forma pejorativa, culpando os treinadores estrangeiros por uma falta de espaço que hoje está dada aí no mercado. E o termo invasão ele é tão maldoso e tão mal utilizado que nenhum técnico desse obrigou os clubes a contratarem. Nenhum treinador estrangeiro chegou aqui sem passaporte, furando a fronteira, e se alojou dentro de um clube profissional para falar, eu vou treinar aqui. Esse espaço foi conquistado por mérito deles e por demérito dos nossos treinadores. Mas vamos ouvir primeiro o que disse o Leão. Depois a gente escuta o Oswaldo. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. E aí o Leão diz aqui, né, eu sempre disse, estou falando aqui para dar esse ar de autenticidade, né, de eu sou genuíno. Eu já disse isso em todo canto e vou repetir aqui. Eu até falei no Seleção que eu admiro essa coragem e essa... enfim, assim, esse compromisso com a falta de noção, às vezes, que alguns personagens têm com as próprias ideias. Mas não deixa de ser grosseiro, desnecessário e deselegante. Porque, repito, falar o que pensa, ser autêntico, não te impede de ser mal educado, de ser grosseiro, de cometer indelicadezas, que foi o que aconteceu aí. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Ele está falando aí com o Zé Mário, que é o presidente da federação, né? Da Federação Brasileira dos Treinadores. E aqui está o Alfredo Sampaio, que é um dos diretores, e foi ele quem depois repreendeu a fala, principalmente do Oswaldo. Né? Então, assim, lembrando, tá? O Leão, ele trabalhou fora do Brasil, ele ganhou muito dinheiro fora do Brasil, vários treinadores aí ganharam dinheiro fora do Brasil, e eu duvido que eles fossem tratados dessa forma lá, seja no Japão, seja na Arábia, seja na China, seja em vários lugares. Eu duvido que eles tenham sido tratados dessa forma. Eu duvido. Portugal e por aí vai, muitos países. E eles não foram tratados assim. Não foram. E é muito triste que você tenha treinadores aqui fazendo um papel de evolução do nosso jogo, exigindo, inclusive, atualização e aprendizado dos nossos treinadores, e os caras sejam vistos como uma ameaça, como uma invasão. É um sentimento, a raiz desse sentimento, eu repito, ela é muito perigosa, e quando você espalha isso para outras esferas, é que a gente percebe. Mas a justificativa é a mesma, assim, é o não suportar por não suportar, é o não gostar por não gostar. Mas no fundo, é uma mistura de medo com desconhecimento e indiretamente com um reconhecimento da própria incompetência, que é o que no final das contas o Leão vai falar aí. Sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente suficiente. E aqui era suficientemente inteligente, né? Ele queria falar o contrário. Para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também,
que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. O Leão, assim, quando ele fala eu mudei de ideia nesse momento ali, ele não fica. Eu acho que ter a autocrítica ali de falar nós somos os culpados e não sei o que e tal, assim, de uma maneira ou de outra, pode gerar uma reflexão. Por que nós perdemos espaço? Foi falta de atualização? Foi arrogância? Foi a gente se fechou num casulo? Eu acho a reflexão do Leão, em parte ali, ela é boa, se ela for bem recebida. A fala como um todo, eu acho ela deselegante, eu acho ela mal educada, porque o Ancelotti está ali meio constrangido e tal, mas ela tem no berço ali, no final, há uma reflexão que deveria ser levada ali a cabo para gerar algum tipo de mudança. E repito, assim, eu já falei isso outras vezes, tá? A CBF Academy, o curso de treinador no Brasil, tudo é uma coisa muito recente. A AFA já tem um curso dela há mau tempão, a UEFA há mau tempão, Portugal estuda o futebol para formar personagens do futebol há muito mais tempo que a gente, não por acaso treinadores portugueses estão espalhados pelo mundo inteiro, fazendo ótimos trabalhos, e isso impactou na seleção portuguesa, o futebol, a produção de jogadores do futebol português, que vive nesse século XXI uma safra boa atrás da outra, e não é coincidência. Então, assim, a gente ficou escorado no somos pentacampeões e o melhor futebol do mundo, e era isso, a gente dava essa carteirada e um abraço. Ah, porque o treinador aqui ganhou não sei quantas Libertadores, ganhou brasileiro, ganhou não sei o quê. Se você só tiver treinador brasileiro disputando o brasileiro, alguém vai ganhar o brasileiro. Alguém vai ganhar a Copa do Brasil. Isso não quer dizer que ele seja o supra-sumo e melhor do que os caras que estão lá fora. E é tão ignorante o repúdio ao estrangeiro baseado em nada, que a gente já precisou desses caras aqui num passado para a evolução do nosso futebol. Eu já disse isso aqui no canal, quem acompanha há muito tempo já deve ter ouvido. Nos anos 30, o Uruguai e a Argentina estavam muito à frente do ponto de vista do estudo do jogo e da evolução do jogo mesmo. E a gente precisou de técnicos uruguaios, argentinos aqui para trazer, para fazer esse intercâmbio. E aí a gente foi evoluindo e criando uma identidade própria. Nos anos 40, ali 40, 50, o Brasil teve técnicos húngaros aqui. E quando eu digo técnicos húngaros, não era uma galera, né? Teve 2. Mas esses caras foram muito importantes, tiveram passagens para o Flamengo, São Paulo, né? Para, por exemplo, o 4-2-4 que a seleção usou em 58 e 62 e foi muito importante para ganhar os títulos brasileiros ali, o bicampeonato, e ali tem o nascimento da gente de identidade futebolística e tal, e de nação de futebol, tem muita influência dos técnicos húngaros, do que a Hungria de 54 tinha feito, por exemplo, e tal. Então, assim, é um desconhecimento da história, de que a gente teve essas figuras aqui, do mesmo jeito que hoje, pela grana envolvida e tudo, a gente tem vários jogadores estrangeiros aqui que só agregam ao campeonato. Essa discussão, ela parece assim, a gente está há 30 anos atrás debatendo um negócio que já deveria ter sido sepultado. A essência do debate, ela é nojenta. Você falar, não, porque a invasão estrangeira, o treinador estrangeiro, cara, você rotula o estrangeiro como uma ameaça e um perigo iminente a uma categoria, a uma classe, a um povo, a um povoado, a uma raça. É assim que surgem coisas dantescas no mundo. A essência do sentimento é a mesma. Porque, no fundo, a gente está falando de reserva de mercado aí. Eu não quero o estrangeiro para garantir mercado para os meus. É um protecionismo baseado em nada. Mas muitas dessas pessoas aí são as mesmas que bradam sobre menos intervenção estatal, é o liberalismo, é o livre mercado, é a meritocracia. Se você é a favor de livre mercado, de meritocracia, de pouca intervenção, o mercado se regula. E o mercado foi para o treinador estrangeiro. Procura entender por que vai melhorar, que é o que, no final das contas, o Leão propõe na reflexão. Por isso que a fala do Leão, no final das contas, para mim, ela é menos grave do que a fala do Oswaldo, que é agressiva, é bélica, é mais mal educada ainda,
e eu vou botar aqui para ver. Então, cara, assim, assustador, foi muito mal recebido isso por todo mundo, assim, não vi ninguém que tenha achado legal o que foi falado ali. Não vi ninguém que tenha concordado com o que foi falado. Assim, houve alguns aplausos ali ainda e tal, mas no geral foi muito mal recebido, muito mal recebido mesmo. De novo, né, foi pessimamente recebido pela diretoria da federação, que reclamou, que lamentou o que foi falado, aquilo não estava previsto, e no final das contas acaba sendo um retrocesso, né? Porque agora quem vai conseguir organizar de novo um evento desse? A CBF vai ceder o lugar? Que credibilidade eles vão ter para conseguir organizar uma parada que, cara, assim, era para ser ótima. Era para ter um monte de ideia legal surgindo dali, um monte de discussão legal surgindo dali. Mas, no final das contas, só saiu raiva, só saiu recalque. Muito triste, cara, muito triste, assim, muito ruim mesmo. Aqui tá a fala do Oswaldo, mas é só um trechinho. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, e volte um brasileiro. Mas aqui, ó, só para ser justo, tá, com o Alfredo Sampaio, que, como eu disse, é o... registrado, sei que isso vai chegar nele, faço questão que chegue. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui, inadequada num evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição mais importante que tem no país esportivo, que está dando uma abertura ao futebol brasileiro, está mudando o futebol brasileiro, portanto nós queríamos estar nessa mudança, e hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo o que nós planejamos, por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que ele não podia, o que não poderia ser dito. Então fica aqui, é o meu repúdio pessoal. O Wagner talvez tenha a mesma postura institucional. Não sou de ficar ficando de fuleira com ninguém. As pessoas têm que entender onde elas estão. E nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu, e nós não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Mas eu quero encerrar dizendo de novo, fica aqui o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira pela postura inadequada que ele teve aqui dentro. Cara, o Alfredo Sampaio, ele foi perfeito no que ele falou. Ele foi duro, mas ele não foi mal educado com o Oswaldo, ele não foi chiliquento, ele usou as palavras que tinha de usar. E aí, cara, é uma lição que eu acho que a gente tem que levar para a vida toda, para várias esferas. Tem lugares e lugares, tem momentos e momentos. Não era adequado fazer o que o Oswaldo fez. Eu discordo veementemente do que ele pensa sobre o assunto, mas eu acho que ele pode pensar. Mas o lugar de falar e essa pecha do eu sou autêntico e eu estou falando mesmo, é só, assim, é uma casca de proteção para essa sem noção. Porque você fazer isso ali é mal educado, é constrangedor, é cruel até com quem te abriu as portas, porque ali é a CBF, que hoje tem um presidente, que abriu o espaço para aquilo ali, para aquele show de horrores ali. O Oswaldo já falou aquilo em outros lugares. O Oswaldo dá essas entrevistas aí. Eu acho que o Oswaldo parece, às vezes, transmitir um ressentimento de quem ganhou muita coisa legal na carreira, teve um início de carreira, inclusive, muito bom, e talvez não se sinta reconhecido como ele acha que deveria. E aí ele sai terceirizando culpa aí, né, nos estrangeiros, na imprensa, aí mais não sei o quê. Então, cara, a agressividade com que ele fala ali, as palavras que usa são muito ruins, e não adianta ir depois no lance lá e dizer que foi mal interpretado e a fala foi tirada de contexto. Não foi. Tanto não foi que o diretor da instituição que organizou o evento, no final do evento, estava repudiando a fala dele, que foi inadequada, a gente precisa entender o lugar onde a gente está, para quem a gente está falando, o momento que a gente está falando, e ali não era o momento. Quer debater sobre isso? Vai entender com os dirigentes de clube, com os presidentes, porque são eles que contratam. Vai entender, pô.
Agora, treinador brasileiro precisa se atualizar? Precisa, como todo mundo, véio. Todas as profissões, a gente precisa estar o tempo inteiro se atualizando. O tempo todo, meu irmão, porque senão vai vir gente que está começando agora, cheia de vontade de fazer, cheia de ideia para aplicar e tal, e vai ocupar esse espaço. O mercado é assim. E, de novo, são as mesmas pessoas que levantam um monte de tese de meritocracia, que é contra cota, que, porra, fala de mercado livre, liberalismo e o capitalismo é não sei o quê. Cara, estão te apresentando aí as teses que você mais defende, estão sendo jogadas na sua cara. Só que, talvez, como você seja vítima disso, te doa mais e tu repense, né? Fala, pô, será que não tinha que ter um controle? Nesse caso específico, não. Eu, assim, eu já falo, quem me acompanha, acho que há mais tempo, sabe o que eu penso sobre determinados assuntos aqui. Então, assim, eu sou a favor de você ter cota de social, cota racial, já falei isso aqui várias vezes. Eu acho que, enfim, não vou entrar nessa seara aqui, mas não tem nada a ver sobre esse assunto. Eu usei como exemplo de pessoas que levantam essa bandeira e às vezes se sentem atingidas pela própria bandeira que levantam. Só que o futebol é um lugar estritamente, o futebol profissional, comercial, de disputa, de competição. Tu quer ter proteção nesse ambiente? É contra tudo que o esporte de alto rendimento versa, né? Então, assim, cara, o que a gente viu ontem é triste. É triste, eu confesso que assim, eu tava no ar na hora, lá no Seleção Sport TV, uma mistura de constrangimento, com raiva, com achar engraçado, com loucura, cara. Mas tá aí, assim, esse evento mostra o porquê a gente tem tanto técnico estrangeiro aqui no futebol brasileiro. E vai continuar tendo. Não é o chilique ali com o microfone na mão que vai mudar isso. É você estudar e mostrar resultado, é ter times que jogam um jogo diferente, moderno e tal. Se não for assim, meu irmão, tu vai ficar dando chilique sozinho. E os dirigentes que querem resultado e precisam responder para os seus torcedores vão atrás de quem vai te entregar isso. Seja brasileiro ou estrangeiro, porque nem todo técnico estrangeiro veio aqui fazer trabalho fantástico, não. Vários fizeram trabalhos horríveis e vários fizeram trabalhos muito bons. E é isso, meu. Não tem muito ponto de correr, não. Se inscreve aí, velho. Tamo junto, é nóis, hein?